Salve, salve galera, beleza? Quem tá falando aqui com vocês é o Rômulo e você está no canal Memórias e Mistérios. Gente, não sei se vocês perceberam, mas eu estou um pouco mais alegre nesse vídeo, porque esse vídeo tem uma temática mais cômica, mais engraçada. São relatos que deixam a gente de boca aberta, relatos pesados, mas em outro sentido da palavra, pesado, né? Eu acho que vocês vão entender o que eu tô querendo dizer durante o relato, tá bom? E eu tô rindo antes porque antes de gravar isso aqui eu li o relato pra vocês pela quarta vez, entendeu? Antes de gravar pra vocês, perdão, eu li o relato pela quarta vez pra falar da melhor maneira possível, assim. E todas as 4 vezes que eu li, eu dei risada, porque, mano, esse relato, eu fico pensando, cara, às vezes eu paro e penso, será que é verdade? Mas, cara, tem foto, a moça mandou foto do relato. E seja bem-vindo, você que está no seu primeiro vídeo. E esse é o quadro Vivências Light, onde a gente conta vivências da vida das pessoas, mas aquelas vivências mais descontraídas, vivências inacreditáveis também, que deixa a gente de queixo caída, pesada em outro sentido da palavra, mas light, porém nem tão light assim. A gente tem outros quadros aqui também, a gente tem o Vivências Normal, que é onde a gente conta relatos um pouco mais pesados sobre a vida das pessoas, né? A gente tem um quadro Penumbra, onde a gente conta relatos sobrenaturais. A gente tem o quadro E Se, onde é só conspirações, e se for verdade, se aconteceu, e se tudo isso não for mentira. Então a gente tem todos esses quadros, gente. E outra coisa que eu queria detalhar, deixar bem enfatizado pra vocês, que é relatos reais, tá? Eu tenho um fórum dentro do Reddit, onde as pessoas contam histórias. Eu não vou passar esse fórum aqui pra vocês, porque senão vai perder a graça. Porque eu vou contar as histórias de lá aqui. Então quem lê lá não vai achar mais engraçado aqui ou surpreendente aqui, né? Então eu não vou conseguir passar pra vocês, mas eu tenho um fórum dentro do Reddit, já faz o quê? Uns 5 anos, desde 2020, onde as pessoas compartilham histórias de vida, e dentre delas tem histórias pesadas, histórias de sobrenatural, conspiração, surpreendentes, de deixar a gente de boca aberta, mas no sentido mais engraçado da palavra, igual que eu vou contar hoje. Então eu decidi dar o próximo passo, né? Eu não tava mais me sentindo livre só naquele fórum. Então eu falei, gente, eu vou abrir um canal no YouTube e mais pessoas precisam escutar essas histórias. Porque é igual eu sempre falei, meu canal tá aqui pra agregar, pra deixar seu dia mais feliz, ou te passar alguma lição de vida e tudo mais. E, gente, esse é o terceiro vídeo do canal. 2 quadros já estrearam, já foi o Vivências Normal e já foi o Penumbra. Então já tem 2 vídeos lá pra vocês acompanharem. Eu vou tentar colocar vídeo aqui pelo menos 2, 3 vezes na semana pra vocês, tá? E é isso. E caso você tenha um relato, conta ele pra mim aqui, gente, por favor. O e-mail tá aí embaixo, tá bom? Tem um e-mail aí, é bem facinho, é o nome do canal, @outlook.com, memoriasemistérios@outlook.com. É só contar pra gente, conta o relato aí. A gente vai ter um maior prazer de contar o seu relato aqui, além dos relatos do fórum que a gente já tem de pessoas reais, a gente conta o seu aqui também, tá bom? Então a gente vai ter o maior prazer de contar. E a minutagem tá aí, gente, pra quem já sabe de tudo que eu vou falar, já sabe de toda a minha falação, a minutagem tá aí. É só colocar em ver mais aí na descrição do vídeo que mostra certinho o momento que o relato começa, fechou? Agora chega de enrolação e obrigado às últimas pessoas que comentaram nos últimos 2 vídeos, tá? Eu esqueci de agradecer. E a partir de hoje, gente, quem comentar nos vídeos, eu vou falar no próximo vídeo. Obrigado tal pessoa por ter comentado, gostei demais, obrigado. Porque quem comenta me dá uma força, quem curte me dá uma força. Como quem curte não dá pra saber, né? Pelo menos eu acho que não dá pra saber. Quem comenta dá, então eu vou deixar bem enfatizado lá pra pessoa ver um pouco do meu carinho por ela estar ajudando no meu crescimento. Mas enfim, gente, chega de enrolação e bora pro primeiro relato do quadro Vivências. Vivências light, né? Mas nem tão light assim. E espero que vocês gostem, bora lá. Salve, gente, então chega de enrolação e bora pro nosso primeiro relato, né? Tô até confundindo as coisas aqui do nosso quadro Vivências Light. Tá bom? E o nome do nosso primeiro relato é Carne Congelada. Bora lá pro relato. Bom dia a todos do fórum, me chamo Vera e sou proprietária de um Airbnb na Praia Grande, litoral de São Paulo. E vim contar meu relato pra vocês, que cara, se não fosse na minha casa e comigo eu não acreditaria. Depois de todo o ódio eu achei até engraçado, porque meu Deus, como que o ser humano tem a capacidade de ser tão sujo? KKKKK. Bom, tudo começou em julho de 2024, aonde começávamos a disponibilizar, né, as datas para a locação do nosso Airbnb, mas era por fora do Airbnb.
para final de ano. Porque, como todos sabem, né, gente? Quando a gente vai alugar alguma coisa no Airbnb, a gente começa a alugar... Airbnb não, desculpa. Quando a gente vai alugar alguma coisa pro final de ano, a gente começa a alugar com antecedência, lá para junho, julho, porque cada vez que vai chegando mais próximo do final do ano, vai ficando mais caro e sem opções. E foi isso que ela escreveu aqui. E tudo certinho. Bora lá, continuando o relato. Então, após disponibilizar minha casa, que era completa, com cozinha montada, piscina e tudo mais, uma moça chamada Juliana me chamou no WhatsApp, dizendo que gostou da casa, que era perfeita e tudo mais. Aquela conversa de quem quer alugar, né, gente? E que gostaria de saber, né, quanto que eu tava cobrando no aluguel pra alugar a minha casa. E eu prontamente respondi ela, né? Respondi, dei bom dia e tudo mais, e falei que tava cobrando 5 mil pro ano novo. Porque a casa era grande e tal, cabia 20 pessoas. Então, numa conta rápida aqui, ficaria mais ou menos R$ 250 por pessoa aí nessa conversa. E como que funcionaria isso? A pessoa dava um sinal de 50%, né, do valor da casa, e o restante podia pagar até a entrega da chave, que era no dia qual eles iriam entrar na casa. Então ela explicou tudo isso para a mulher, então bora lá. Após eu mandar a mensagem, depois de alguns minutos a Juliana me respondeu dizendo que era isso mesmo que ela queria. Gostaria da casa, que era legal, dava para ir a família toda, e ela queria dar o sinal logo para não perder a casa. Pois eu não sou besta, né? Perdão, gente. Pois eu que não sou besta nem nada, também falei pra ela por mensagem, pra ela agir rápido, né? Porque tinha outras pessoas interessadas na casa. Mas só que o problema era que o seguinte, eu tava com o IPVA do meu carro um pouco atrasado, porque não deu pra me pagar no começo do ano por problemas familiares. Então eu tava com o IPVA atrasado e o dinheiro que ela me desse de calção, que no caso ia ser 50%, R$2,500, 2.500, eu ia pagar o IPVA do meu carro. Mas continuando aqui, né, do jeito que ela escreveu, porém Júlia me disse que só tinha R$2.000 para dar de calção no momento, e que se eu fizesse a casa por R$4.000, ela pagaria à vista. Ou seja, ela já ficou meio confusa, porque a mulher primeiro falou que tinha só R$2.000, depois falou que tinha 4 mil para dar de uma vez, mas como ela tava precisando de dinheiro, né, ela aceitou, e a mulher pagou, tudo certinho, até aí tudo certo. Então o ano se passou e chegou... Perdão, gente. Então o ano passou e chegou o ano novo, que caiu no domingo, em 2024, ano passado. Então, como ela pagou adiantado, né, eu ainda dei um boi pra ela. Era pra ela entrar no sábado de manhã e sair na quarta noite, ou seja, 5 dias. Porém, permiti que eles entrassem na sexta noite depois das 19. E assim foi. Eles ficaram lá, tudo na paz, tudo normal. Curtiram todos os dias de boa na minha casa. E bom, quando chegou na quarta, ela me entregou a chave pessoalmente, agradeceu e foi embora de volta pra capital, né? Subiu de volta a serra e voltou pra loucura de São Paulo. E como de costume, fui dar uma averiguada na casa e ver a limpeza, né? Pois como eles pagaram a taxa de R$150 de limpeza, eu fui lá ver, pra ver se precisava limpar alguma coisa e tudo mais. Como a taxa tava paga, entre aspas, tá bom? Vocês vão entender muito bem, porque eu desci entre aspas, eu não poderia reclamar, né? Porém, ao chegar lá, a casa estava extremamente limpa. Então eu pensei comigo, nossa, né? Cliente bom é assim, né? Zela pelas coisas da gente. Chegou até a encher meus olhos, porque eu falei, nossa, a mulher pagou R$150 pra mim, pagou adiantado lá atrás e ainda, além de tudo, deixou minha casa impecável, da mesma forma que eu entreguei, não deixou um lixo, não deixou nada. Mas enfim, continuando aqui. Porém, mesmo assim, averiguei tudo certinho pra ver se não tinha quebrado nada também, né? Vi quarto, cama, sala, tudo ok. Até que eu cheguei na cozinha. Até que eu cheguei na cozinha, aonde fui averiguando as coisas. Fogão ok, armário ok, tudo certo. Até chegar na bendita geladeira. Ai, meu Deus, gente, eu tô rindo assim porque eu sei da história, então toda hora na minha cabeça passa como o ser humano tem coragem. Mas enfim, não vou dar spoiler, bora lá. Abri a parte de baixo e também estava tudo certo, vazia e limpa. Porém, ao abrir a parte de cima, me deparei com uma sacola branca. Porém, não dava para ver o que tinha dentro, porque a pessoa colocou em 2 sacolas. E ela aquelas sacolas brancas, mas não aquele branco transparente, sabe? Aquele branco mais leitoso, que não dá para você ver, ainda mais em 2 sacolas. Enfim, vende... Calma aí...
aquele branco leitoso. Enfim, vendo aquilo, eu pensei, né? Poxa, o pessoal deve ter esquecido a carne aqui, né? Ou algo do tipo. Porque normalmente o pessoal vai pra praia e leva carne pra fazer churrasco e tudo mais. E a moça pensou, poxa, esqueceram aqui a carne e tal, tudo certinho. Porque parecia, ó, aí ela escreveu exatamente dessa forma, gente. Porque parecia uma sacola de carne, gente. Tinha 1,5 kg ali. Ou seja, era uma sacola grande, gente. Uma sacola robusta. Tinha 1,5 kg de carne ali, entendeu? Era uma sacola que qualquer um ia olhar e falar, gente, é carne isso aqui, tudo certo. Então, continuando. Então, com todo cuidado, tirei do freezer e coloquei sobre a mesa. E abri para ver o que tinha dentro, né? Como estava bem congelado e com cristais de gelo por cima, abri e olhei por cima e vi que era marrom. E pensei comigo, né? Ah, o pessoal deve ter cozinhado carne ou feito pão com carne maluca, sei lá, e congelaram, né? Porque o aspecto e a cor meio embaçado por causa dos cristais de gelo parecia de carne maluca. Então, né, eu não poderia jogar aquele negócio no lixo congelado, senão ia derreter no lixo, ia fazer uma melequeira. Então deixei ali na pia, né, pra descongelar, pra eu ver realmente o que era, pra mim poder jogar fora, porque mesmo se fosse alguma coisa que tivesse boa ainda, não tivesse podre, eu não ia comer, né, não fui eu que fiz, mas enfim, continuando. Foi aí então que a cada vez que aquele negócio começava a descongelar, o cheiro de... Gente, essa parte aqui é fogo. É foda, mano. Vou até falar um palavrão, perdão aí, mas só que, mano, não dá. Foi aí então que a cada vez que aquele negócio começava a descongelar, um cheiro de cocô subia cada vez mais pela casa. E eu pensando na minha cabeça, pois eu já não tava mais na cozinha, eu tava deitada lá no quarto. Nossa, tenho que dar uma olhada nessa encarnação, né, dessa casa, porque, poxa, cada hora que passa o tempo tá subindo mais cheiro de merda. Até que deitada no quarto da casa, o cheiro começou a ficar tão forte que eu não aguentei. E me levantei e fui ver o que era, né? Talvez um bicho morto ou alguma coisa. Ou seja, gente, o cheiro foi escalando de uma tal forma que ela já passou de encarnação para bicho morto dentro da casa. Pra vocês terem noção da situação, mas bora lá. Mas era estranho, né? Porque antes não tinha aquele cheiro. Então eu levantei, né? E fui farejando aquilo para ver da onde que vinha aquele cheiro. Até que eu cheguei na cozinha e vi que aquele cheiro vinha de dentro da sacola. E eu ainda pensando no melhor, né, comigo. Nossa, eu acho que eles congelaram a carne podre, né? Assim, coitado deles, eles não sabem. Ai, meu Deus. Coitado deles, eles não sabiam que a carne tava podre e congelaram. Coitadinho dos meus maravilhosos clientes. Foi aí, então, que eu abri aquela sacola novamente pra ver, né, e jogar fora aquela carne podre. Ainda estava meio congelado, mas um pouco mais maleável. E, gente, quando eu abri, sim, era o que vocês estão pensando. Era cocô. Mano, o pessoal colocou cocô e congelou. Ah, ai, meu Deus. Na casa de praia, mano. O pessoal alugou ano novo e colocou cocô no congelador, pra vocês terem noção. Enfim, continuando. Eu fiquei incrédula quando vi aquilo. Tentei criar diversas teorias na minha cabeça, tentando dar um sentido para aquilo que eu tava vendo na minha frente. Meu Deus, como alguém tem coragem de fazer cocô em uma sacola e pôr na porra do congelador? Mano, não tem como alguma pessoa fazer isso, cara. Não tem nem um pingo de lógica. Daí, aí ela coloca embaixo ainda. E não era pouco não, como eu disse, era quase 1,5 kg de bosta. Mano, gente, eu tô rindo. Mas me perdoe, é porque eu não aguento. Essa história aqui é só por Deus. Mano, não era pouco, era quase 1,5 kg de bosta. A pessoa pra fazer aquilo devia ter comido muito bem pra conseguir tirar aquela quantidade exorbitante de dentro dela. Mas enfim. Então, ao ver aquilo, liguei pra Júlia, né? A pessoa que alugou a casa de mim. E eu ainda, pelo incrível que pareça, a burra aqui ainda tava com dó da mulher, né? Aí eu falei, né, pra ela o que ocorreu, pra ela procurar saber quem foi e tomar as devidas providências e tal, né? Falar com a pessoa, porra, mano, você cagou na porra de uma sacola e colocou dentro do freezer da mulher lá, meu. Aí, bem, porque na minha cabeça a Júlia não sabia de nada daquilo, né, gente? Porque pessoas normais não fazem esse tipo de coisa.
Foi aí então que, com a maior naturalidade do mundo, a Júlia me disse: Nossa, menina, perdão, eu juro que esqueci de jogar a sacola fora. Mano, eu falei o quê? Essa mulher sabia que tinham cagado e colocado no meu congelador. Ah, não ia ficar desse jeito. Ah, não, isso não ia ficar desse jeito, não. Então, ao saber que Júlia não era tão coitada assim, eu girei a baiana com ela, falei tudo que devia e que não devia pra ela. Começamos a discutir, chamei ela de nojenta, suja e os caralho a quatro. E sabe o que ela falou? Falou que eu tinha que limpar mesmo, porque ela não pagou os R$ 150 da taxa de limpeza à toa, não. Ah, meu Deus, eu não aguento. Meu Deus, quando eu ouvi aquilo, eu já não sabia nada. Perdão. Meu Deus, quando eu ouvi aquilo, eu já não via mais nada. Pensei comigo, eu vou me vingar dessa mulher. Ela tá fudida na minha mão. Ela tá achando que isso aí vai ficar assim? Eu não, eu sou filha de Carminha, minha filha. Isso aqui não vai ficar desse jeito, não. É guerra que ela quer, então é guerra que ela vai ter. E sabe o que eu fiz, gente? Não sei se vocês sabem, mas quando a gente aluga uma casa assim, tem contrato, pois minha casa era de Airbnb, porém eu alugava nos finais de ano por fora do Airbnb, né? Via Facebook, via OLX e tudo mais, mas não por dentro do Airbnb, porque o Airbnb, não sei se vocês sabem, mas ele cobra a taxa e a mulher queria lucrar um pouquinho mais. Como o pessoal procura bastante casa nessa época do ano, então ela colocou por fora. Então tinha contrato. E no contrato tinha o endereço da pessoa, que no caso era o endereço da Júlia. E por infelicidade da Júlia, ela colocou o endereço do salão dela, que ela tinha um salão não sei se eu relatei acima, mas ela tinha um salão se não me engano, de cabeleireiro. E ela colocou o endereço do salão dela. E eu não ia deixar isso barato. Após nossa conversa no telefone, peguei aquela sacola, amarrei de novo e coloquei mais umas 2 sacolas por cima para abafar o cheiro de podre. Então eu esperei anoitecer, peguei meu carro e subi a serra. Sim, gente, eu subi a serra. Coloquei no ex-endereço de Júlia e fui com Deus. Só subi a serra e falei, mano, essa mulher mexeu com a pessoa errada, ela tá fodida. Ela vai se ver na minha mão. Então, continuando. E ao chegar lá, vi que era o seu salão, porque até então ela não sabia, né? Ela colocou o endereço no ex, podia ser a casa da mulher, podia ser qualquer coisa. E a mulher, por infelicidade, colocou o endereço do salão dela pra lá no ex. Então, após ela chegar, ela viu que era o salão e ela ficou mais feliz ainda. Eu fiquei mais feliz ainda, porque ela só veria o estrago no dia seguinte. Então, desci do meu carro, peguei aquela sacola cheia de cocô, segurei minha respiração e em uma tacada só, taquei tudo aquilo na porta do salão dela. Como a porta era de vidro, apenas com uma grade na frente, eu acredito que aquilo caiu até dentro do salão. E isso era 1 da manhã ainda. E detalhe, era na quinta-feira, dia 4 de janeiro desse ano. E segundo, tinha visto que nas suas redes sociais, porque ela fuxicou a mulher, né, pra saber, a Júlia, ela viu que nas redes sociais ela só abriria o salão de novo após o recesso de final de ano no dia 8 de janeiro, na segunda-feira. Então vocês imaginem o cheiro agradável que estava no salão da Júlia na segunda-feira de manhã, após aquilo curtindo no sol, na chuva, no tempo durante 4 dias. A melhor vingança de todas. Essa aí nunca mais vai fazer isso na... Gente, nenhum ser humano faz isso, mas essa aí se fudeu. Essa aí nunca mais vai fazer isso com ninguém. Após fazer isso, bloqueei a Júlia de tudo. Remédio pra louco, gente, é um louco e meio. E Júlia não foi nem louca de vir atrás de mim ou da polícia, pois ela estava totalmente errada. Se ela viesse atrás de mim, além do salão com aquele cheiro de bosta maravilhoso, iria ganhar uma sessão grátis de massagem na cara. E no final, os 4 mil que eu ganhei não valeu de nada, ou seja, o aluguel dela era 5 mil, o aluguel de ano novo dela era 5 mil, ela porque precisava pagar algumas coisas lá de carro e tudo mais, cobrou 4, a mulher pagou à vista e no final ela tá falando aqui que não valeu de nada ela recebeu os 4 mil, porque no final ela ainda saiu no prejuízo, porque tive que comprar uma geladeira nova, uma mesa nova e uma pia nova, porque foram os 3 lugares que aquela sacola tocou. Gastei mais de 4 mil reais para comprar essas coisas, mas não me arrependo. Acho que Júlia e sua família nunca mais vão fazer isso com ninguém depois daquela segunda-feira.
dia 8 de janeiro, quando ela foi abrir o salão dela e viu que aquela belezurinha maravilhosa estava dentro do salão dela. Aí ela descobriu que remédio pra louco, como a mulher disse, é um louco e meio. Esse foi o meu relato, beijos, e meu lema é: se fez, eu faço o dobro. E eu queria mandar um beijo aqui pra Vera, a mulher que escreveu esse relato aqui, e dizer que, cara, você é genial, você é a mulher mais inteligente da face dessa terra. Cara, é isso aí mesmo, duvido que essa mulher Júlia aí, por favor, se você estiver vendo esse vídeo aqui, que eu coloquei no fórum lá, que eu fiz um vídeo desse relato, por favor, passa o contato dela, passa tudo. Porque eu tenho uns parentes que também tem casa na praia pra eles não alugar pra essa mulher nunca. E eu sou de São Paulo também, né? Então, pelo amor de Deus. Mas, mano, você é... Se eu pudesse fazer estátua de só uma pessoa da face da terra, seria você. Gente, que relato foi esse? Eu falei pra vocês que esse relato era pesado, mas de uma forma diferente. E essa é a temática do nosso quadro Vivências Light. É relatos que deixam a gente como? Que? Como assim? Mas só que de uma forma mais descontraída, sem aquele peso, sem aquela loucura que a gente vê no Vivências, no Penumbra e tudo mais. Mas, gente, pelo amor de Deus. E aí, o que vocês fariam se vocês tivessem uma casa de Airbnb e viesse uma abençoada dessa, pagar lá à vista, você achar, caramba, mano, agora eu arrasei, estourei no norte porque eu aluguei minha casa já em junho, julho, sei lá, tá tudo certo. E aí você vai lá pra limpar e você depara com a carne maluca. Com a carne maluca dessa no congelador. Me diga aí você aí nos comentários o que você faria. Beleza, galera? E esse relato, normalmente eu comento bastante, mas o que eu vou comentar, gente? O que eu vou comentar de um ser humano que faz isso e ainda fala: ai, me desculpa, eu esqueci de tirar. Meu Deus, não era nem papo, esqueci de tirar. Como pode, tá ligado? Então, esse é incomentável. A única coisa que tem que comentar aqui é sobre a Vera, um monumento de mulher que ela é, porque ela não deixou barato e vingou uma geração de pessoas que deixaram barato. Porque eu tenho certeza que a Vera não foi a primeira pessoa que ela fez isso. Mas enfim, gente, se vocês gostaram do relato, deixa seu comentário aqui, curte, compartilha, hypa. E se você tiver algum relato parecido, manda pra gente, engraçado ou mais pesado, em outro sentido da palavra, sobrenatural, pesado também, de conspiração, manda aí que a gente tá aqui pra ler da melhor maneira possível. Nosso e-mail tá aí embaixo, tá bom? Fica à disposição de vocês aí. E a minutagem também. O que precisar, tamo aí. Obrigado por tudo, espero que vocês tenham gostado. Valeu! E gente, eu esqueci, pelo amor de Deus. Esse relato foi tão maluco que eu esqueci de falar. De falar pra vocês. Não sai do vídeo ainda não, que tem foto, tá? Tem foto no final do vídeo aí. Eu vou deixar até na legenda aqui pra vocês não saírem do vídeo e achar que eu fiz uma thumbnail aí fake. Relato com foto sem foto. Mas não, gente, eu vou deixar a foto que a Vera mandou pra gente da sacola aí no final, beleza? Eu não falei durante o vídeo, mas eu vou deixar aqui a foto da sacola, fechou? Agora sim, depois dessa sacola maravilhosa, fiquem com Deus e bom almoço e boa janta para todos vocês após esse relato. E bom almoço, ó, até estão me confundindo. E boa janta para todos vocês, ou café da manhã, não sei, após esse relato. Fiquem com Deus, beijo, falou.